Bom, a primeira pergunta da internet diz o seguinte: a Causa Operária TV publicou um vídeo falando que as FFA, as Forças Armadas, simpatizam com o nazismo por conta de uma música feita com a melodia do hino da SS. Bom, só para explicar melhor, o hino chama Dragões do Ar e é uma cópia, um plágio mesmo do hino da SS nazista. Aí a pessoa pergunta, me disseram que a Marinha chilena também tem músicas baseadas nessa melodia. Seria um exagero da nossa parte a comparação? Não, isso daí de que as Forças Armadas no mundo inteiro têm simpatia pelo nazismo, isso é um lugar comum, é uma coisa conhecida de todos. Os nazistas, eles foram professores de todos esses serviços de inteligência, de repressão, das Forças Armadas, todos eles têm admiração pelos nazistas. Por quê? Você imagina, os nazistas, sendo alemães, eles desenvolveram uma técnica sofisticada de repressão. Então, os outros repressores que tem no mundo não iriam aproveitar isso daí? O exército chileno, na época do Pinochet, era totalmente admirador do nazismo. Inclusive adotaram, acho que foi um dos primeiros exércitos do mundo a adotar aquele capacete nazista. O golpe no Chile foi apoiado por vários setores fascistas, declaradamente fascistas. E foi um golpe, do ponto de vista da repressão, inteiramente fascista. Agora, o que nós falamos não é que as Forças Armadas todas, porque a gente nem sabe. O que nós falamos é que aparece num vídeo o general Mourão cantando esse hino aí, que a música é o mesmo do hino da SS nazista, é o hino oficial dos SS. O SS nós temos que entender, não é uma mera força militar. Isso daí é uma tropa de elite usada para a repressão, o genocídio, o extermínio. Então eles pegaram a mesma música, fizeram uma letra, porque não ia falar na letra que estamos aqui para defender Hitler, né? Não ia pegar bem. Hoje em dia até já está ficando até mais popular isso daí de falar em Hitler e tudo. O negócio do Chile não explica coisa nenhuma. O importante é o seguinte, ó. Quem teve a oportunidade de assistir o filme do Gilles Pontecorvo, Batalha de Argel, né, pode observar a técnica de repressão do exército francês na Argélia. Extremamente dura. Aí aparece num determinado momento do filme um jornalista que pergunta para o general Massu, não sei que nome que ele tem no filme, se o que eles estão fazendo não era o que os nazistas faziam. Aí o general fica indignado, fala que lutou contra os nazistas, etc. e tal. Mas todos os especialistas sabem que o sistema de repressão da guerrilha argelina é exatamente igual ao que foi usado pelos nazistas. E a partir da Argélia, né, várias ditaduras latino-americanas usaram o mesmo sistema, como aconteceu com a ditadura militar argentina. Então, quer dizer, Forças Armadas no mundo todo, em geral, elas são Forças Armadas, serviços de policiais especiais e tal, todos esses daí, eles são alunos da SS, da Gestapo. Isso daí é uma coisa comum. A gente tem que entender bem esse negócio. Bom, próxima pergunta é aqui do auditório. Lembrando que o pessoal que está aqui pode se inscrever aqui comigo. Bom, a próxima pergunta é da companheira Natália, está aqui no auditório. Ela vai... Minha pergunta sobre o que você falou no começo, sobre a questão da Rocinha.
Você falou que era um treino, né? Acho que já tinha comentado isso, é bem evidente. Mas será que o fato deles terem saído da Rocinha pode não ser um fato positivo, digamos, um fato negativo para eles? O ideal não seria que eles se mantivessem lá e daí partissem para outros lugares? Por acaso, sei lá, de repente não poderia ser eles, porque eles tinham comentado que ficariam por tempo indeterminado, né? E aí de repente já saíram. E em vários lugares da imprensa apareceu, não de forma muito contundente e tal, mas apareceu que os moradores estavam meio que se revoltando assim contra a ocupação, né, dos militares. Então, fiquei pensando isso, né, do fato deles terem saído antes, sendo que falaram que iam ficar por tempo indeterminado, e se não seria melhor para eles nessa tática de ficar lá e de repente ir para outros lugares, ir ocupando outros lugares e tal, né? Bom, aí é tudo um pouco especulação, né? Porque informação de verdade a gente não tem. Por exemplo, eu não tive a impressão, mas é uma impressão, de que eles foram forçados a sair. Que a revolta fosse tão grande assim que forçasse as tropas ali do Exército, da Marinha, de sair da Rocinha. Eles poderiam ter ficado, me deu a impressão. Talvez eles não quisessem que a coisa criasse uma crise, que seria desfavorável. Então eles saíram por causa disso. É uma possibilidade. Agora, se eles têm um plano, por exemplo, de ocupação do Rio de Janeiro, através dessas comunidades, eles podem muito bem lançar outras operações em outros lugares. Eu li que o Exército estava fazendo um trabalho de coleta de informações sobre mais de 120 comunidades no Rio de Janeiro. Então, é difícil, você teria que estar lá dentro para saber por onde que eles estão fazendo as coisas, mas de uma maneira ou de outra, o caso da Rocinha é uma experiência, é um treinamento das forças militares. A gente precisa acompanhar devagarinho e ver todos os detalhes, né? Acho que a gente deve deixar essas opções em aberto. A primeira impressão que eu tive é que eles saíram com muita facilidade, o que dava a entender que o objetivo não era ficar lá. Mas pode ser outra coisa também, eu não afirmaria nada categoricamente. Bom, próxima pergunta. Só um minutinho. Aqui é da internet também. Só vira. Por que o Volta Dilma, por que o Volta Dilma, se isso é tão difícil de costurar em meio às esquerdas e entre as esquerdas, em especial no movimento sindical? Só lembrando das medidas à direita na economia, do ceder aqui e ali, no que tange à política. Fossem tudo isso, por pressões ou não, por parte do governo, e em tempo, tenho a compreensão de que se trata apenas de governo e não do poder. Poder só com revolução. Nossa, uma pergunta complexa. Então, essa questão é a seguinte, eu acho que a gente precisa explicar o nosso método para definir um programa, uma palavra de ordem e tudo mais. Nós não podemos definir as palavras de ordem simplesmente tendo como base uma média que, em geral, é fictícia da opinião pública. Primeiro, porque ninguém sabe direito qual é a opinião pública, né? E segundo, que muitas vezes você levanta uma palavra de ordem para modificar a opinião pública. O que é muito comum, inclusive. Não é um método eleitoral. Na eleição, você lança coisas que você, de antemão, sabe que serão aceitas pela população. Então, tem aí o pessoal de marketing, faz pesquisa e fala, olha, se você falar que você vai distribuir sorvete gratuito para as crianças, pega bem na hora de conseguir o voto. Mas nós, por exemplo, não temos esse método.
O nosso método é o método da mobilização das pessoas. E muitas vezes, para mobilizar, você precisa, através de uma determinada luta, mudar a opinião ou criar uma opinião junto às pessoas. Bom, como é que isso é possível? Mudar ou criar uma opinião? Não dá para fazer isso do nada. Seria um passe de mágica. Você vai lá, fala e cria uma opinião? Não. Você tem que apelar para as necessidades reais das pessoas que você quer mobilizar. Então, o que nós falamos desde o começo do golpe? Que não havia uma via de saída ignorando a existência do golpe, que é o que o PT tem tentado fazer. Primeiro lançaram o negócio, primeiro falaram que não ia ter golpe, sofreram o golpe, né? Caíram do galho que nem uma fruta podre, sem grande resistência. Depois inventaram que a saída era a eleição direta, que nós mostramos que era uma palavra de ordem, que por mais que pudesse parecer popular, e desse para fazer, como disse a pessoa que fez a pergunta, costurar com outros, é uma palavra de ordem que não corresponde a nenhuma realidade. Nós mostramos isso daí. Que era uma palavra de ordem sem conteúdo, né? Bom, e terminaram num impasse total. A tentativa deles, o que é? É evitar bater de frente com os golpistas, porque eles não acreditam que seja possível derrotar os golpistas. E aí criaram, né, a fantasia de que eles vão eleger o Lula em 2018, isso com um ano de antecedência, no meio de uma crise política extraordinária, onde a gente vê que essa semana aqui se abriu um tremendo conflito entre o Congresso e o STF. Então, o que acontece? Nós baseamos a nossa política na necessidade de lutar contra o golpe. O que nós acreditamos? Que mais cedo ou mais tarde, né, um número grande de pessoas vai se convencer de que ou nós derrotamos os golpistas ou a coisa só vai se deteriorar. Se o pessoal acredita nisso hoje ou não, é secundário. A realidade tem que se impor. Por exemplo, quando nós falamos pela primeira vez que ia ter um golpe, o pessoal ria da gente. Você tinha que aguentar até a chacota dos mais inteligentes do que nós. Bom, nós falamos, vamos esperar, né? Que mais cedo ou mais tarde a água chega naquele nível próximo dos glúteos e o cidadão começa a perceber que não vai escapar com tanta facilidade. Bom, hoje todo mundo fala em golpe. O golpe é falado até internacionalmente. Mas quando nós começamos a falar, e não foi uma vez só, e nós fizemos tiramos um panfleto, fizemos palestras, escrevemos jornal, colocamos na internet e o pessoal ria. Tá louco, estão delirando, partido delirante, que golpe, não sei quem não quer o golpe, não tem condições, a democracia brasileira é feita de aço inoxidável, um monte de besteira. Mas, finalmente, o golpe aconteceu, o que vai fazer? É ou não é? É a mesma coisa com relação ao golpe militar. Os mais inteligentes do que nós acreditem no que quiserem. O único problema para eles, se nós, PCO, por exemplo, e alguns outros setores não nos mobilizarmos, é que a hora que eles acharem que vai ter um golpe militar, vai ser tarde para fazer qualquer coisa. Porque tem esse pequeno detalhe, né? Eu citei, na semana passada, eu citei um caso que é bom ter em mente. O PSTU falou assim, se houver um golpe militar, chamaremos uma greve geral. Maravilhoso. Sou totalmente a favor de chamar uma greve geral. Só que acontece o seguinte, a experiência mostra que quando tem o golpe, a greve geral ela é um tiro de pólvora seca, não acontece. Eu aconselharia, por exemplo, as pessoas do PSTU de ler um pouquinho. Há vários livros aí que contam a história do golpe de 1964. Então eles têm a história da UNE e tem a história do CGT,
o Comando Geral dos Trabalhadores. Se os membros do PSTU, os dirigentes do PSTU, ao invés de falar qualquer coisa que passa na cabeça deles, olharem o que aconteceu, eles vão ver o seguinte: o CGT, no dia 1º de abril, chamou uma greve geral. Né? Eu aconselho eles procurarem para ver quantas pessoas pararam e se a greve geral saiu vitoriosa contra os generais e as tropas do Exército que saíram à rua no dia 31 de março. Esse negócio de... ninguém tem uma máquina automática de fazer greve. A gente precisa explicar determinadas coisas que são absurdas, né? Mas eu vou explicar. Não é que a hora que você vai fazer a greve, você fala assim: greve, eu sou o seu Deus, trabalhadores. Estou falando para vocês fazerem greve, os trabalhadores saem todos e fazem uma greve. Isso aí é... Precisa tomar muita droga para chegar a uma conclusão como essa. A greve tem que ser preparada. Precisa ter um certo convencimento do pessoal de que é preciso reagir a uma situação. O pessoal tem que estar prevenido. É uma coisa mais ou menos evidente. Se tiver um golpe militar, vai ter nem manifestação contra se não for preparado. Os militares dão 2, 3 tiros lá para cima, o pessoal foge tudo para casa. Não vamos viver de fantasia, tem que ser gente mais madura, mais adulta. Então, o problema é o seguinte: o nosso programa e as nossas palavras de ordem não são baseados numa média da opinião pública. A nossa função não é falar para o pessoal aquilo que eles já acreditam. A nossa função é falar para o pessoal aquilo que é, mas que eles ainda não perceberam. Isso daí é complicado de fazer do ponto de vista eleitoral. Porque do ponto de vista eleitoral você tem que agradar, fazer média com o eleitor. Você tem que puxar o saco do eleitor. Para ver se o cidadão vota em você. O que é uma atividade que só serve mesmo para conseguir voto. Aí você conseguiu o voto, vai para o Congresso Nacional, faz discurso, o pessoal derruba o seu governo e você fica chupando o dedo lá com cara de trouxa, como aconteceu com o PT. Então nós precisamos também discutir com os trabalhadores, com os setores mais lúcidos, qual é o método correto de ação. O que nós estamos fazendo desde o começo do golpe é apontar, né, o que está lá, mas o pessoal ainda não percebeu. E não é porque, e veja bem, não é porque a gente fala que eles vão perceber, que isso aí também seria outra bruxaria, né? Sei lá, venho eu aqui, sou um guru, falo, todo mundo... Não, isso aí não existe. As pessoas se convencem das coisas por experiência. Então, se você fala, cuidado com os militares fascistas, tipo General Mourão, você chama a atenção da pessoa, a pessoa fala, será que ele está certo? Mas outra pessoa disse tal outra coisa e tal. Aí os militares fazem uma coisa, o cara fala, opa, aí tem coisa. Né? É a experiência que leva a pessoa a se convencer de uma determinada coisa. A gente só contribui para iluminar essa experiência. Então, por exemplo, o pessoal a esquerda não quer saber de lutar contra o golpe. Qual é a prova? Que se você é contra o golpe, você deveria falar que a pessoa que foi eleita tem que governar. Porque senão você é a favor do golpe. Por que você é contra o golpe se você concorda que a pessoa que foi deposta não tem que voltar ao governo? Não entendo que tipo de luta contra o golpe é essa daí. Né? Então, a nossa reivindicação, ela é uma reivindicação que expressa a luta contra o golpe. Se a pessoa não quer saber de restabelecer o governo que foi derrubado, ela não é contra o golpe. Ela pode falar o que ela quiser, mas ela não é contra o golpe. Se ela só fala que ela é
a favor de restabelecer a pessoa, mas também não faz nada, como é o caso da maioria, também não é contra o golpe. Porque falar é de graça. Né? Eu posso subir aqui em cima e prometer que se o pessoal votar em mim na próxima eleição, eu vou distribuir dinheiro para todo mundo no Brasil. Eu posso falar, porque não paga imposto. Não vai entrar um fiscal da Receita Federal e me cobrar porque eu estou falando uma besteira dessa aqui. Cada um fala o que quer, não é? Mas, só mais uma coisinha. A esquerda, ela não é contra a palavra de ordem de restabelecer quem foi eleito porque o governo da Dilma foi ruim. Ela é contra essa palavra de ordem porque ela é golpista. Vamos esclarecer bem isso daí. Nós, PCO, nós não votamos na Dilma nem no primeiro nem no segundo turno. Nós fizemos, entre o primeiro e o segundo turno, nós fizemos uma conferência nacional. Abriu-se um debate. Houve uma minoria de companheiros que falou que achava que a gente tinha que votar no PT, etc. e tal. Abriu-se todo um debate democrático e o partido votou por não votar na Dilma, votar nulo. Nós não votamos também no governo anterior da Dilma, não votamos nenhum dos dois governos do Lula, nem no primeiro nem no segundo turno. O primeiro governo do Lula, que foi o mais direitista, nós fizemos duríssimas críticas ao Lula. Então, quer dizer, a avaliação da maior ou menor qualidade do governo não tem nada a ver com defender esse governo de um golpe. É como o caso do Aécio Neves. Esse Aécio Neves é um vagabundo. Todo mundo sabe quem esse cidadão é. Ele é um playboy totalmente sem vergonha, que foi exaltado aí porque precisavam ter uma candidatura contra Dilma. Ele não vale nada, ele não vale nem o prato de feijão que ele come. Agora, porque ele é um vagabundo, nós vamos ficar discutindo se o STF pode caçar senadores no Congresso Nacional? Não. Nós também fomos contra caçar o Delcídio, fomos contra a prisão dele. E esse Delcídio é outro vagabundo que estava aí filiado ao PT. Um membro do PSDB lá dentro do PT. Veja bem, defender os puros, os belos, os maravilhosos, não é política. Não é assim que funciona o negócio. Você tem que defender um programa, princípios que representam não coisas abstratas, mas determinados interesses da luta de classes. Tem nada a ver com as pessoas. Quer dizer que se tiver, por exemplo, derem um golpe militar e decidirem torturar um cara do PSDB, eu vou aplaudir a tortura porque ele é do PSDB? Quem que faria isso daí? Quem que é tão tonto de fazer um negócio desse? Demais, você precisa ter uma mentalidade religiosa. Só interessa para você a sua seita de malucos. O resto da humanidade você não defende. É um negócio besta. Totalmente besta. Então, o governo da Dilma, nós temos uma avaliação concreta. Nós não apoiamos, por exemplo, o ministério dela, não, nada. Nós temos muito mais crítica do que essa esquerda que não quer ficar contra o golpe. Agora, vamos entender uma coisa. A esquerda não luta contra o golpe porque ela mesma tem uma mentalidade golpista e está a reboque da direita e do imperialismo. Não tem nada a ver com a avaliação que eles têm da Dilma. Bom, veja-se que uma boa parte dessa esquerda é a favor da derrubada do Maduro na Venezuela. Apoiaram o golpe no Egito, apoiaram o golpe na Ucrânia. Ficaram do lado do imperialismo na Síria. Quer dizer, na verdade, a estatística mostra que eles trabalham para o Departamento de Estado norte-americano. Aí a única coisa que a gente tem que discutir é se eles trabalham para o Departamento de Estado norte-americano pagos ou de graça. Né? Se for pago,
um ponto para eles, porque eles não são tão idiotas quanto eles parecem. Se for de graça, nossa. É uma coisa horrível. Bom, próxima pergunta é aqui do auditório. A companheira Angelina vai fazer a pergunta. Queria fazer duas perguntas. Uma é sobre a Rocinha. Eu ainda assisto um pouco da imprensa burguesa. E se falou muito, durante essa semana, que o Exército queria a cabeça do Rogerinho 157, me parece. Que ele é Rogério 157. 157. Que ele é o maior traficante atualmente do Brasil, né? Esqueceram que tem lá no Congresso uns que descem os aviões lá, né? Com certeza os maiores, quase 500 quilos, né? Porque não é. O MV Bill uma vez disse. Tem uma música do MV Bill, um rapper, né? Que diz: nós não temos dinheiro para descer com avião, com droga com avião aqui na favela, né? No morro. Bom, e eu ouvi um representante lá da segurança do Rio de Janeiro, que eu chamo de Capitão de Mato, até, inclusive, ele é negro, dizendo que, e mais um outro também dizendo, que se o Rogério não se entregasse, que ele ia ser assassinado. E que ele estava escondido no meio do mato, que tinha uma segurança muito grande dele, toda armada, e que eles iam atacar esse pessoal. A minha irmã disse que mandaram para ela no WhatsApp o exército descendo, em corda, sei lá como é que é, e matando uma porção de pessoas. Ela disse que viu pessoas caindo assim em pedaços, e com arma na mão, tudo assim, caindo, mas que ela não teve nem coragem de ficar olhando muito. Eu não quis olhar. Não sei se é no Rio de Janeiro. Falaram que era no Rio de Janeiro. Então, a minha pergunta é, será que eles eliminaram... Porque o rapaz sumiu. Ele disse que o rapaz sumiu, conseguiu sair, furar o cerco deles e fugir, né? E então, mas o cara sumiu. Ninguém sabe onde está o cara, né? O tal do Rogerinho, que para variar é negro. Então, a minha pergunta e eles encontraram a casa dele também, disseram que ele gostava de coisa boa, olha, casa boa que ele tem, como se ninguém gostasse, todo mundo não gostasse de coisa boa, né? O problema é a coisa boa está na mão de poucos, né? Bom, e aí, mas ele desapareceu. Será que o Exército não saiu de lá porque já cumpriu esse papel? Inclusive, eles estavam oferecendo 30 mil pela cabeça dele, aumentaram para 50. E eles mataram algumas pessoas. A TV mostrou umas 9 pessoas que eles mataram. Mostrou não, falou que matou. Ontem mostrou um jovem bem novinho lá, que disse que era traficante, que morreu. Falou que ele era criminoso. Bom, então uma pergunta é essa: será que eles não cumpriram esse papel? Já mataram o rapaz, né? E muito mais gente lá? Porque a imprensa burguesa mostra o que querem, né? E a outra pergunta é sobre depois do, como é que se fala lá, do Hitler, lá, né, ter feito o que fez na Alemanha, a primeira vez o Congresso extrema-direita vai conseguir colocar pessoas lá. E aí? Essa é a tendência no mundo inteiro? Né? Bom, sobre a primeira questão é difícil de falar, né? Eu acho que se eles tivessem matado o traficante, eles mostrariam, a princípio, né? Embora eu não sei, na realidade a gente não sabe de nada que aconteceu lá. Eu ouvi muito boato, né? Falaram que mataram um monte de gente, isso daí apareceu. O que realmente aconteceu é difícil de saber. Dá a impressão de que não aconteceu grande coisa, que o cidadão continua lá e eles decidiram sair sem concluir aí a tarefa na Rocinha. Isso aí é daquelas coisas, tem que esperar para ver o que aparece, né? Sobre a extrema-direita na Alemanha, o que a gente deve dizer é o seguinte: a desagregação
do regime dito democrático, que é uma ditadura dos banqueiros e tudo mais, né? Ela leva a uma polarização política. Leva ao crescimento da extrema-direita, mas também ela tende ao crescimento da extrema-esquerda. O que dificulta o crescimento da esquerda é isso que nós estamos vendo no Brasil. A esquerda ela foi muito facilmente absorvida pelo regime parlamentar, né? É um processo de suborno, digamos assim, material, porque os cargos de parlamentar, eles dão a impressão de um poder real para a esquerda. Você pega aí muita esquerda inexpressiva, eles vivem aí do fato de que conseguiram um vereador, um deputado e tal. O caso do PSOL, né? O PSOL são essa meia dúzia de deputados que eles têm aí. Esse é o PSOL. Dentro do PT, a ala que mais bloqueia todo tipo de ação contra o golpe são esses deputados. É uma máquina de absorção da esquerda pelos grandes capitalistas. Isso acontece também, numa medida menor, com a extrema-direita. Só que a extrema-direita ela é um pouco diferente, porque, diferentemente da esquerda, ela tem interesses mais reais. A esquerda são partidos pequeno-burgueses. Isso significa que eles são partidos sem um interesse real. Eles fazem demagogia com trabalhadores, em geral trabalhadores mais bem pagos, e com setores de classe média em questões democráticas, mas eles não têm um interesse real, porque a classe média, a pequena burguesia, não é uma verdadeira classe social. É uma coisa muito dispersa. Já os partidos de direita, em geral, eles são partidos burgueses. A diferença, normalmente, entre um partido pequeno burguês e um partido burguês é que o partido burguês ele se assenta sobre interesses concretos de uma camada que tem propriedades, posses, e que defende essa propriedade e procura abrir caminho para um crescimento maior. A pequena burguesia, em geral, ela tem uma feição ideológica que não expressa muito bem esses interesses econômicos. Então, Lenin, por exemplo, dizia o seguinte: só são fortes os partidos que se apoiam sobre interesses de classe bem definidos e bem compreendidos. E ele falava: os partidos conservadores, que representam os setores importantes da burguesia, e os partidos operários, que representam o interesse da classe operária. Os outros, eles tendem a ser partidos amorfos, porque não tem uma base de interesse clara. É como esse negócio que esse debate todo do golpe. Para o pequeno burguês, falar que tem que anular o impeachment, a Dilma tem que voltar, entra em toda uma opinião do meio pequeno burguês, mas a Dilma colocou o cara do Bradesco no ministério, aí começa toda uma discussão que é tipicamente pequena burguesa. Nós que somos um partido operário, a gente olha o seguinte: bom, se derrubarem a Dilma, imagine nós que somos trabalhadores, como é que a gente vai ficar nessa situação? É uma coisa muito mais concreta. Para que eu vou ficar discutindo o que a Dilma fez ou deixou de fazer? Aí, por exemplo, tem gente que fala que eu tenho um pessoal que participa desse movimento, que são adoradores da Dilma. Bom, se eles são adoradores da Dilma ou não interessa. Desde que eles lutem contra o golpe, é o que nos interessa aqui. É tudo uma concepção pequeno-burguesa das coisas. O PT e o resto da esquerda como partido pequeno-burguês estão profundamente desorientados. Agora, se você pegar um partido como a AfD na Alemanha, eles não são tão desorientados assim. Eles têm uma orientação bem clara e eles são muito ativos. Eles fizeram campanha contra os imigrantes, né? Uma campanha, inclusive, violenta, agressiva. Eles têm um programa mais definido. E a gente teria... Uma coisa que é interessante para pensar, e como linha de
acompanhamento da situação política é o seguinte: no dia que a AfD ganhou a eleição, o partido rachou. A principal porta-voz da AfD, que era Frauke, não sei o nome da mulher, acho que é Frauke Petry, ela saiu da AfD. Então, os analistas que conhecem melhor a situação interna falaram que era a vitória dos setores mais extrema-direita, nazistas mesmo, contra os setores mais light. Essa briga ela está se dando em vários partidos, de direita e de esquerda. É o confronto entre o setor eleitoral e o setor linha dura, seja de esquerda, de direita e tal. Então, por exemplo, o setor eleitoral da AfD quer mostrar uma face amena para a população para ganhar mais voto. O setor linha dura, que é bem nazista, quer falar abertamente que eles são a favor do nazismo e tal, independentemente se eles vão ganhar voto ou não. Eles acham que eles têm que mobilizar a população em torno da proposta deles. É um fenômeno que está acontecendo em vários lugares. Por exemplo, quando o Jeremy Corbyn subiu, ascendeu no Partido Trabalhista, muita gente falava assim: é o fim do Partido Trabalhista, não vai ganhar mais nenhuma eleição. O Corbyn não quis saber, destronou a ala blairista do partido, que é direitista, neoliberal, e levou adiante a política dele. Ele é acusado, na Inglaterra, ele é acusado de antissemita. Não sei se todo mundo sabe disso aí, que ele é acusado de antissemita. Ele é acusado de ser antissemita, a mesma coisa que acusa a direita. Ele é acusado de ser a favor do terrorismo, porque ele defendeu grupos como o Hamas, etc. e tal, contra os ataques de Israel. Ele é acusado de um monte de coisa. Só que, segundo gente que entende do negócio, a vitória eleitoral dele é quase inevitável. É uma derrota do setor direitista, eleitoreiro e tal. Então, isso expressa, né, não uma tendência de crescimento nem de esquerda, nem de direita, nem de nada. É uma crise do núcleo central do capitalismo. Quando o núcleo central domina, a situação, o movimento dinâmico da situação política, ele converge para o centro. Quando esse centro é abalado e começa a se desfazer, aparece o que a gente costuma chamar de polarização política. Quer dizer, o fluxo político começa a convergir para os polos, que são, logicamente, setores mais extremos da luta política. Aí, lógico que a gente precisa dimensionar bem, né? O polo pode começar aqui, ir até aqui e tal, mas a tendência é a polarização. O que nós estamos vendo no mundo hoje é o seguinte: há um enfraquecimento enorme do núcleo dirigente do capitalismo mundial. Crise na Inglaterra do Partido Conservador e da ala direita do Partido Trabalhista é total. Na França, embora o Macron tenha ganho, o Partido Socialista, que estava totalmente a serviço da direita, sofreu uma crise total. Mesma coisa acontece com o Partido Conservador. Ganhou um candidato avulso e um partido improvisado. Na Alemanha, 10% de voto para a extrema-direita. E também a esquerda cresceu um pouquinho. É uma esquerda que não vale nada, essa que é a verdade. Né? Mas eu acho que essa esquerda apresenta sinais de crise que vão levar a um desenvolvimento mais à esquerda, mais sério à esquerda. Itália, a crise do Partido Democrático, que é o partido da esquerda majoritário, é total. Mas também a crise da direita tradicional é total. Se a gente for país por país, a gente vai ver... Espanha. A Espanha está sofrendo uma crise agora enorme com a tentativa de secessão, de independência da Catalunha. É um racha, muita gente não entende isso daí, mas é um racha vertebral na burguesia espanhola, porque a Catalunha não é um lugar qualquer.
A Catalunha é o principal setor industrial do país, é responsável por 1/3 do PIB espanhol. Isso daí, e por isso que a burguesia está em pânico, está prendendo todo mundo. Eu, inclusive, ia falar disso, foi até bom lembrar, porque eu passei batido aqui no meio de tanta coisa para falar. Então, quer dizer, a crise do imperialismo, quer dizer, do núcleo de poder dirigente do capitalismo mundial é muito grande. E é isso que está fazendo com que surjam alternativas de esquerda, mais à esquerda, né? E alternativas de direita. Quer dizer, o fenômeno por detrás disso daí é que o mundo caminha para uma polarização muito grande. Se a classe... Aqui tem um elemento que é o elemento, na minha opinião, chave. Se a classe operária se mobiliza a partir da crise, e há indícios de que isso está para acontecer, nós teremos uma situação globalmente revolucionária. Não quer dizer que a revolução vai acontecer imediatamente em todos os lugares, mas vai se estabelecer uma situação de enorme instabilidade e de movimentação da classe operária. É isso que nós temos que acompanhar. O indício principal é o próprio Jeremy Corbyn, que é apoiado pelos sindicatos ingleses. Se os sindicatos estão apoiando ele, sustentaram ele contra toda a pressão, foi muito grande, é muito grande até hoje, e não vacilaram, é porque os sindicatos estão refletindo, de uma maneira ou de outra, as tendências da classe operária a reagir contra o regime existente. É um indício de que a classe operária está dando sinais de vida aí bastante acentuados. Bom, a próxima pergunta da internet é: se fosse possível uma revolta fortíssima, já se teria feito contra as posições do governo Temer e do judiciário. Imagine se tem alguém capaz de enfrentar um golpe militar. O povo não se organiza sozinho e as lideranças de esquerda, na maioria, são frouxas. Bom, isso daí é... Com exceção do se fosse possível, é fato. O povo não se organiza sozinho, as lideranças de esquerda são frouxas, etc. e tal. Mas tem uma coisa que é o seguinte: a mobilização popular, né, ela não necessariamente depende da orientação das suas direções. Né? Não foi nenhuma nem duas vezes na história do mundo que o povo se mobilizou com a revelia e passando por cima das suas direções. Então, nós não podemos descartar isso daí. Principalmente se as direções estão muito paralisadas numa situação de crise. Isso daí é um dado importante. Você tem uma situação muito aguda de crise, né? E as direções não fazem absolutamente nada, que é o que está acontecendo no Brasil. Isso aí provoca uma explosão por fora de qualquer direção. Vou dizer aqui o seguinte: é possível uma revolta fortíssima. Eu mesmo já vi isso daí. Né? No Brasil, logo nos primeiros anos da minha militância, a ditadura militar implantou uma política recessiva que paralisou todo o movimento operário. E as direções ficaram paralisadas também. Né? Era uma coisa assim, muito impressionante de ver. Teve uma greve nesse momento, que é a partir de 1980. Teve uma greve nesse momento na Fiat do Rio de Janeiro, que ficou completamente isolada. Eles ocuparam a fábrica, foi uma greve ultra combativa, dura, foi derrotada e praticamente não teve nenhuma ação muito séria de solidariedade a esses grevistas. Né? Aí as direções estavam apostando aí em todas essas coisas, tipo o que estão fazendo hoje, né? Vamos deixar a luta para depois, vamos fazer isso, unidade com os pelegos na época da ditadura, etc. e tal. Aí teve eleição, ganhou a oposição em vários estados, eleições estaduais, e no momento que a oposição ganhou a eleição, em São Paulo, teve um quebra-quebra gigantesco, que forçou, inclusive, a ditadura a mudar a política econômica, acabar com a recessão, porque a coisa chegou num ponto explosivo, eles perceberam isso. Quer dizer,
A revolta fortíssima pode acontecer, tudo depende do grau de pressão que o regime político coloca sobre as massas do ponto de vista econômico, e não vamos nem dizer que o que está acontecendo, né, nas altas esferas do poder provoca uma desmoralização da autoridade do Estado sobre as massas que eu acho que nunca houve no Brasil. Por isso que os militares estão falando que eles estão organizando um golpe de Estado, porque a coisa, se continuar do jeito que está, se eles não encaminharem a crise de uma maneira que seja capaz de recompor a autoridade do regime político sobre as massas, essa revolta fortíssima, eu diria até que ela é inevitável. O pessoal está muito revoltado. Todo mundo, porque uma coisa somos nós aqui, estamos acostumados a discutir política, nós já estamos calejados com esse verdadeiro prostíbulo que é a política nacional. Mas o cidadão comum, ele já não entende mais nada. Para ele isso daqui é o fim do mundo. O cidadão mais despolitizado, ele acha que todo mundo aí é bandido, criminoso. A desmoralização é grande. Mesmo o pessoal que acha, que eu acho que se combinam duas coisas, a desmoralização do regime e o crescimento da esquerda do ponto de vista geral, né? Você vê o Lula, a pesquisa da Dilma, etc. e tal. As duas coisas, elas se combinam, elas são parte da mesma tendência. São dois aspectos da mesma tendência. Então, mesmo esse pessoal que apoia o Lula acha que a coisa aqui chegou no fundo do poço. Nós não podemos basear uma análise da psicologia popular na nossa própria psicologia. Nós temos que pensar como é que isso aí está se refletindo nas pessoas que têm uma menor compreensão política, que é a maioria. É arrasador. Nós podemos ter certeza disso daí. Independentemente do que a pessoa A, B ou C fale, o regime, enquanto tal, está profundamente desmoralizado. E isso daí é a principal causa de explosões populares. As massas, em geral, não se revoltam porque elas respeitam a autoridade do Estado ou têm medo da repressão. A autoridade do Estado está muito desgastada, muito mesmo, muito mais do que em qualquer outra época. Acho que como o pessoal não percebe isso, que o desgaste é total, eles também não veem o problema do golpe militar, mas os militares são mais conscientes do que isso. Eles estão olhando, estão falando, para usar um chavão, é uma expressão que todo mundo usa, o tecido político está se esgarçando. Então, qual que é como é que se diz? O recurso em última instância para manter a estabilidade do Estado? As Forças Armadas. Por isso, e como eles são conscientes desse papel, né, de recurso, se os outros recursos falharem, eles entram. Por isso que eles já organizaram um plano de golpe militar. E como a gente não vê a saída da situação, isso torna o golpe militar cada vez mais palpável. Só uma coisinha, o que eu falei, eu queria repetir só uma coisa que eu falei da outra vez. O golpe militar é porque o processo de golpe que eles deram não fecha. A situação continua a se deteriorar. E não se vê uma saída clara para a situação. Esse é o motivo principal do golpe de Estado. Eles deram um golpe. Eles fracassaram, não abrem mão do golpe, a não ser que houvesse uma imensa revolta popular. Eles vão aprofundar o golpe. Poderíamos entender que esse pronunciamento do general é uma espécie de teste para ver como a população reage, favorável ou não. Um balão de ensaio. O que é que você acha disso? Eu acho que, em parte, é um balão de ensaio. Ele jogou, eles vão ver a reação. Mas eu acho também que o que ele estava fazendo quando ele deu essa declaração era
organizar e mobilizar o apoio, entre aspas, popular ao golpe. Ele foi lá para explicar para o pessoal por que é que o golpe é necessário. Aí um cidadão levanta lá e fala assim, eu queria fazer uma pergunta. Ele fala assim, muito oportuna a sua pergunta. Provavelmente ele até combinou, falou, faz essa pergunta aqui, porque ele não queria declarar assim, que teria um aspecto mais pesado se ele declarasse diretamente, né? Aí a alegria dele com a pergunta mostra que ele provavelmente foi uma pergunta combinada. Eu acho que em parte, um balão de ensaio e faz parte da preparação dos setores direitistas. Outro general falou para o povo sair na rua. O Vilas Boas foi na televisão e falou que se vier o caos, eles vão intervir, que é o mandato natural das Forças Armadas. Quer dizer, eles estão comunicando, né? Você, para dar um golpe, você precisa preparar as forças golpistas. É como uma greve. Você tem que... como é que se diz? É uma arte, né? Como o Trotsky fala disso daí na insurreição de outubro. Você tinha que negar que vai acontecer, mas, ao mesmo tempo, não desanimar o pessoal que estava envolvido na preparação do... Então, ele fica lá, nega, tal, fala uma coisa, fala outra, despista o adversário, mas orienta os próximos. Eu acho que tem esse duplo papel. Bom, a gente tem bastante perguntas. Como está o horário avançado, eu ia propor da gente... Tem dois inscritos aqui no auditório, de repente fazer direto... Tá bem, são 3 horas já, né? Então, primeiro é o companheiro Reinaldo, e depois o Daniel. Nós temos um compromisso, eu gostaria de parabenizá-lo, porque o seu trabalho é de imensa importância para o Brasil inteiro. Eu mesmo acompanho através do Facebook, vocês estão de parabéns. Muito obrigado. Espero que a gente tenha a oportunidade de conversar aí depois. Provavelmente, teremos a oportunidade. Rui. Não tem segurança nenhuma. Qualquer um pode entrar aqui e dar um tiro. Isso é... Tenho 3 perguntas. A primeira é: o MBL ele vai fechar mais uma exposição, né? Estão meio que numa caça aí. E eles acusaram os caras do MAN por promoverem uma exposição que praticava pedofilia, porque tinha um cara nu, meio que sendo exposto. Era pedofilia ou é porque o cidadão estava nu? Era porque ele estava nu. Aí, olha, tem criança aí, não sei o quê. O Frota comentando isso também, ele foi fechado. Mas aí, minha pergunta seria no sentido de... esse negócio dos bandos fascistas irem para as exposições, irem afrontar esses negócios, é uma preparação dos golpistas para pegar a esquerda no próximo período, né, com esses mesmos bandos. A segunda é que estaria por trás da declaração do Jungmann, que falou que não permitiria uma intervenção na Venezuela, né? O ministro do Temer falando que o Brasil... Eu não vi essa declaração. Ele falou que não permitiria? Se houvesse, o Brasil não iria participar? Eu acho que a declaração do Jungmann não vale o papel que está escrito, nem o pedaço de fita que está gravado. Então, isso aí pode ser simplesmente um despiste, né? E aí a terceira é com relação a uma colocação do Breno Altman, que ele fez um post no Facebook para atacar os mutirões pela anulação que a gente faz aos domingos. E aí antes ele já tinha atacado falando que
quando a gente começou, ninguém ia assinar, tudo mais. Aí o negócio caiu por terra porque todo mundo assina. Então ele falou que é inócuo, não vai ter nenhuma, não vai dar em nada, né? Mas aí eu queria entender qual seria a motivação desse pessoal que se diz contra o golpe, que é até mais ligado a Dilma, esse setor do PT, em atacar os mutirões. Acho que muita gente gostaria de saber qual que é a motivação. Bom, sobre o MBL, nós estamos advertindo já faz tempo, né? Que isso daí é um projeto de milícia fascista. Eles vêm com esse papinho liberal e quando você abre o olho, eles estão fechando exposições artísticas, que parece uma coisa bem pouco liberal na realidade, né? Na realidade, eles estão revelando aquilo que eles realmente são. Eles são de extrema direita, eles são a patrulha da moral e dos bons costumes, como existia sempre na época da ditadura. Estão aí na repressão total. E todo o negócio liberal deles é tudo uma fraude, né? Veja-se a escola sem partido. O Vitor Teixeira tirou uma charge, que eu acho que é muito explicativa, onde ele coloca uma igreja e coloca uma placa escrita escola sem partido. Quer dizer, a escola sem partido é a igreja católica, é o Vaticano, né? Se alguém quiser conhecer a escola sem partido, tem que ir no Vaticano para ver como é que é o negócio. A esquerda, também nesse ponto, não vê nada, não. Alguns esquerdistas, inclusive, chegaram a defender como é que é o nome do rapaz lá? Holiday, né? Esboçaram aí a teoria de que não podia atacar ele porque ele é negro, né? Que a gente explicou que porque ele é negro ele tem que ser mais atacado ainda, né? Não menos atacado. Mas você vê que o pessoal está totalmente desorientado. Depois polemizaram que o MBL não é fascista. Não é bem assim, porque eles querem tudo ver democracia, né? Eu acho que a questão do MBL é que provavelmente não houve tanta oportunidade, mas a esquerda, as organizações operárias, democráticas, populares, tem que reagir, não pode deixar esse povo atuar impunemente. E se os militares tomarem o poder, nossa, vocês já imaginaram o que esse pessoal vai fazer? Quer dizer, é uma coisa espantosa, né? Vendo o que está acontecendo no Brasil, a gente entende por que o Mussolini, o Hitler, tomaram o poder com tanta facilidade. Foi como tirar o doce de uma criança, né? A criança não viu o monstro chegando. Depois que eles tomaram o poder, daí tem aquele cacarejo imenso, né? Fascismo! Mas aí não adianta, né? Como se dizia antigamente, aí Inês é morta, né? O negócio não funciona mais. O pessoal teria que reagir. O do Breno Altman, bom, primeiro respondeu o argumento, né? Que a nossa campanha é inócua, né? Tenho duas considerações sobre o problema da campanha ser inócua. Primeiro que ele considera que a campanha é inócua porque provavelmente, estou entendendo assim, porque nós não vamos atingir o objetivo. Então, por exemplo, a campanha de luta para derrubar a ditadura era inócua, porque não conseguiu derrubar a ditadura. A ditadura terminou por um acordo, né? Então, o que eu acho assim é um raciocínio meio sem pé nem cabeça, porque ninguém faz uma campanha pensando se é inócuo ou não. Você luta. Você luta por aquilo que é correto.
nós não somos, como é que se diz? Do departamento financeiro da esquerda nacional. Que tudo que a gente vai fazer, a gente calcula ganhos e perdas. Né? Essa campanha vai custar tanto, vai dar tanto de resultado, não dá prejuízo, não vamos lutar contra a ditadura. Não. Nós estabelecemos um objetivo e lutamos, mobilizamos o pessoal. Se der certo, deu certo. Se deu errado, deu errado. Então isso daí me parece um argumento muito infantil. Campanhas inócuas. Nós poderíamos dizer também, né, seguindo o raciocínio dele, que a campanha contra a terceirização é inócua, que a campanha contra as privatizações é inócua, que a campanha contra a reforma da CLT, ou destruição da CLT, é inócua, que a campanha contra o desmonte da Previdência é inócua e, portanto, a gente acabaria todo mundo em casa drogado, porque não tem nada para fazer. Qual é a garantia de que alguma coisa vai dar certo? Né? Então, em primeiro lugar, eu diria isso. Em segundo lugar, eu diria que ele precisaria revisar um pouco a avaliação dele de campanhas inócuas, porque ele opôs à nossa campanha, se eu não estou equivocado, a campanha das diretas já, que não só foi inócua, como foi um fiasco total. Coisa que com a campanha da anulação não acontece, não é um fiasco. Ela pode não atingir o objetivo dela, sei lá. Mas ela é um sucesso de audiência, pelo menos. Né? Em todos os lugares do país, são dezenas, se não centenas de lugares onde o pessoal faz a campanha, a audiência é enorme. Agora nós ganhamos de presente aí uma dessas pesquisas de opinião que fala que o povo gostaria que a Dilma voltasse. Né? O pessoal fala que nem a Dilma quer voltar. Então a Dilma está como... virou Dom Pedro I, né? Eu não quero ficar, mas se o povo quiser, eu não vou me recusar e tal. Estou à disposição, né? Como dizem os jogadores de futebol, estou à disposição do professor para ser titular e tal. Se eu fosse a Dilma, eu falava, não, até gostaria de voltar. Não sei também, o pessoal fala que a Dilma não quer voltar, mas... O que significa isso? Parece uma loucura, né? Agora, independentemente da campanha ser inócua e tudo mais, todos esses raciocínios assim meio sem pé nem cabeça, o que eu acho estranho é que haja pessoas dentro do PT que critiquem a campanha. Isso que é estranho. Porque, vamos supor que eu sou do PT e eu sou uma pessoa despreocupada com o programa, princípio, mas estou preocupado com a minha própria popularidade. Aí aparece alguém que faz campanha dizendo que o presidente que eu elegi não teria que sair, tem que voltar. Bom, eu apoiaria essa campanha. Não dá nem para entender por que várias pessoas do PT, o próprio Breno Altman, não vão lá no ato, não falam. Finalmente o governo é do partido deles. Por que eles estão contra? Não dá. Eu não consigo nem entender direito. Até se existe um setor direitista que não quer brigar com ninguém, que aceita pacificamente a derrubada da Dilma, que tem no PT, não sei se é o caso do Breno Altman exatamente, até dá para entender, eles não querem brigar, eles querem capitular, querem entregar a rapadura e ir para a próxima eleição. Agora, mesmo se não é assim, vai lá, apoia a campanha, pô. Agora, uma pessoa para apoiar uma campanha, ela precisa ter uma análise de um instituto especializado que mostra a viabilidade da reivindicação que está sendo feita. Dá para entender. É uma denúncia a campanha é uma denúncia do golpe. E, finalmente, eu diria o seguinte, e isso daqui é que, na minha opinião, é o decisivo. A única campanha política séria que tem no país é essa. É incrível, porque nós somos poucos. O resto
não sabe se corre para frente, se corre para trás, se joga no lago, não sabe o que está fazendo. A única coisa que eles falam, que eu acho que é um discurso de louco, é: vamos eleger o Lula em 2018. Desse jeito, eles não vão eleger ninguém em 2018. Né? Eles nem pararam para pensar que antes de pensar em eleger o Lula, eles têm que pensar que tem que evitar que o Lula vá para a cadeia. A única pessoa no Brasil que está se mexendo é o próprio Lula. Né? Essas caravanas aí, elas são um trabalho de agitação política do Lula. Então, nós temos que concordar com o Lula, com todas as divergências que a gente tem com ele. Ele é uma pessoa de espírito prático. Agora ele vai para Minas Gerais, muito bem. Aí o pessoal o que faz? Vai todo mundo na caravana do Lula. Por que os deputados do PT não fazem o mesmo trabalho de agitação em outros lugares? Por que eles não chamam atos em defesa do Lula? Por que eles não apoiam as nossas iniciativas pela anulação do impeachment? Por que eles não denunciam a prisão do Zé Dirceu? Por que eles não fazem nada? Essa que é a pergunta que o Breno Altman devia fazer. O que o pessoal do PT faz? Porque nós estamos fazendo alguma coisa. Se tem gente fazendo alguma coisa, é nós e o Lula. O resto, ninguém sabe qual é o papel deles nesse mundo. Os militantes do PT deveriam, inclusive, cobrar. O que vocês estão fazendo? Por que o pessoal não foi para Curitiba? Por que o pessoal não vai no dia 11? Dia 3 vai ter um ato. Vamos ver quantas pessoas vão. Não vai ninguém, pô. Não estão fazendo nada. Por que não fizeram uma manifestação na privatização da CEMIG? Fazem nada. Aí ninguém faz nada. Tem deputado que nem discurso no Congresso faz. Eles deveriam pegar os deputados do PT e fazer uma avaliação de... Tem que ver a viabilidade desses deputados também. Né? Se a nossa campanha é inócua, o que esses deputados são? Um zero à esquerda. Então, eu acho que em vez de se preocupar com a gente, que nós estamos fazendo alguma coisa, devia se preocupar com o pessoal que não faz bosta nenhuma. Essa que deveria ser a preocupação dele. Eu acho, sim, muito... Isso daí, na minha opinião, faz parte da desorientação geral dos esquerdistas. Né? Eu já falei várias vezes. A gente pode falar que isso é uma política oportunista. É uma política oportunista. Mas, acima de tudo, é uma confusão política muito grande. Eu não sei, num país, numa crise que está esse daqui, com ameaça de militares, com o STF tomando conta do governo e tudo mais, o cidadão vai se preocupar com a nossa campanha, em vez de se preocupar de mobilizar o pessoal, faz alguma coisa. Estão matando os índios lá na Amazônia, vai para a Amazônia protestar, pô. Mobiliza alguém, faz alguma coisa. Né? Por exemplo, a gente recebeu aqui um aviso de um companheiro nosso que a direita está ameaçando atacar a parada gay, acho que em Marília, e dissolver a parada gay na pancada. Bom, vai lá, pô. Leva o povo lá para defender os gays. Faz alguma coisa. Não estão fazendo absolutamente nada. E deixa quem está fazendo alguma coisa. Se você acha que a nossa política é inócua, bom, pelo menos nós estamos na rua, conversando com o povo, denunciando o golpe. Pelo menos isso. Tem deputado aí que nem faz discurso no Congresso Nacional para aquele bando de picaretas lá ouvir. Então, eu acho um desencontro intelectual e emocional falar essas coisas, né? Eu não tenho vontade de brigar com ninguém em particular do PT, mas o pessoal precisa botar a cabeça no lugar, né? Acho que a gente deveria conversar aí com o Breno Altman, convidar ele para o ato. Em vez de brigar, vamos fazer alguma coisa. Volto a insistir, ó. O pessoal fala em Lula 2018.
não se mobilizam nem para impedir que o homem vá parar na cadeia. Cadê o protesto do negócio do Zé Dirceu? O PT vai pedir a anulação do julgamento totalmente fraudulento do Zé Dirceu? Nós temos uma palavra de ordem. Liberdade para o Zé Dirceu, não a condenação. O PT vai levantar isso daí ou vai ficar refém dos deputados direitistas que querem preservar sua imagem diante dos coxinhas que eles consideram que são eleitores deles? Tem que ver isso. Bom, por último, o companheiro Daniel vai perguntar, depois a gente volta para os recados finais. Professor, é o seguinte, a gente está vendo que o país hoje está numa situação terrível. A gente está indo mesmo para um golpe militar, né? A população brasileira não é uma população armada, não sabe se defender. Tá? E também não estamos nos mobilizando para isso, né? Será que não seria já o momento da esquerda, no geral, procurar ajuda em países comunistas e socialistas para que a gente possa começar a se preparar para um levante que a gente precisa fazer no país contra esse golpe militar que está aparecendo, que parece que é inevitável, né? Ó, eu vou te dizer o seguinte, se essa política que você propõe fosse a política correta, eu acho que esse é o tipo de coisa que você se acha certo faz, mas não faz propaganda. Nem tudo a gente deve falar. Eu, pessoalmente, não acho que isso daí esteja na ordem do dia, né? Mas, se estivesse, eu acho que a gente não deve discutir assim. Nós, da Causa Operária TV, queremos uma TV que fique 24 horas no ar, para rebater todo o monopólio da imprensa golpista. Para isso, precisamos do dinheiro, precisamos da sua contribuição. Para contribuir, é só entrar no link que vai aparecer aqui na descrição e contribuir com o quanto puder e o quanto quiser. É isso daí.